Sejam muito bem-vindos ao Grupo Reimar. A primeira coisa que você precisa saber sobre o plantio é que esta é uma cultura que exige bastante do solo. Por isso, preparar o local de plantio é um passo fundamental para uma boa colheita. O preparo do solo abrange um conjunto de operações que visam proporcionar condições favoráveis à semeadura e desenvolvimento adequado da cultura durante seu ciclo. Alcançar altas produtividades também depende do uso sustentável desse solo, do meio ambiente e dos recursos hídricos. Para que você decida qual sistema de preparo do solo é mais adequado para a sua propriedade, antes precisa conhecer mais a fundo os sistemas de manejo do solo. Vou explicar melhor. O sistema de manejo inclui o preparo de solo. Pode ser da forma convencional, preparado reduzido ou preparo convencionista. O preparo convencional é qualquer sistema que deixa menos de 15% da superfície do solo coberta com resíduos após o plantio. E o preparo reduzido deixa 15% a 30% de cobertura. Já o preparo convencionista, como o plantio direto, deve apresentar mais de 30% de cobertura. O preparo adequado do solo também precisa considerar a época do cultivo. O milho safra é plantado entre outubro e dezembro, e já o milho safrinha pode ser cultivado entre janeiro e abril. Há ainda uma terceira safra incipiente de milho sendo plantada principalmente no Nordeste de abril a julho. Essa diferença acontece porque diferentes épocas refletem condições climáticas diferentes, que interferem no ciclo da cultura e também nas condições de umidade do solo para o preparo. Para que você faça um bom planejamento do preparo do solo para plantio de milho, é preciso entender algumas características e propriedades do solo. O solo é o resultado dos fatores de formação, material de origem, relevo, organismos, clima e tempo, portanto cada solo possui a sua própria identidade, proporcionada pela interação entre esses fatores. No Brasil, ocorre a predominância de solos ácidos e muito intemperizados. Assim, as práticas de correção do solo são necessárias na maior parte dos casos, pois o milho possui baixa tolerância à acidez e a condição de pH ideal é em torno de 6,0. A análise do solo deve ser realizada para que o produtor determine a necessidade de correção ou adubação do solo visando a produtividade esperada. A textura e a estrutura do solo são essenciais para o entendimento da resistência do solo aos impactos do sistema de preparo adotado. Textura, uma análise física do solo chamada de granulometria, fornecerá dados sobre as proporções entre diferentes tamanhos de partículas primárias, são elas areia e argila. Os resultados dessa análise de solo podem auxiliar na tomada de decisão sobre o preparo do solo para o plantio do milho. Há uma tendência de solos mais arenosos serem mais propensos à erosão em comparação aos solos argilosos. Estrutura é o arranjo das partículas primárias do solo formado agregados. Esses agregados definem o sistema poroso do solo. A estrutura do solo pode ser analisada no campo de forma visual e por análise de solo com amostras indeformadas. Ainda em relação à terra, é necessário que ela sempre esteja úmida, portanto, se as chuvas não estiverem colaborando, é bom estruturar uma rotina de irrigação. Mas atenção! Isso não significa que o solo tem que estar encharcado, porque isso também não é bom para a planta. Solos mais resistentes aos processos erosivos, como alguns solos argilosos, com alta proporção de óxido de ferro e alumínio, podem ser recomendados para cultivo de milho em sistema convencional. Já para os solos menos resistentes, como os arenosos, recomenda-se sistemas mais convencionistas, como o plantio direto. Existem dois diferentes preparos do solo para plantio de milho, e cada um desses preparos tem as suas particularidades. No preparo convencional, pode ocorrer um maior controle de plantas daninhas. Entretanto, há redução dos níveis de matéria orgânica e maior risco de erosão, principalmente em solos arenosos. No plantio direto, existe uma alta dependência de herbicidas no controle das plantas daninhas. Não há incorporação de corretivos, sendo um sistema pouco recomendado para solos de baixa drenagem. Por fim, um cuidado adicional é controlar as plantas daninhas em qualquer um dos tipos de plantio. As raízes de milho são muito superficiais e, se estiverem competindo com outras, as chances de dano são grandes. Verifique constantemente também o vigor da cor da folha. Caso elas estejam sem vitalidade, é bom renovar a adubação, já que o milho, como dissemos, é bastante exigente em nutrientes.
Na Reimac, possuímos vários equipamentos, ferramentas e implementos para que você possa realizar o preparo da terra da melhor forma. Assim, terá uma lavoura mais produtiva e vigorosa. Venha nos visitar e conhecer os nossos itens. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo e compartilhar com seus amigos e familiares. E siga o nosso Instagram, grupo _Reimac. Reimac, o braço forte do homem do campo.